explicação. Perguntei-lhe, por quê? Acrescentou ele, porque já lhes traímos os dentes. Pois bem, eu teria jurado por qualquer tribunal de justiça que não havia perdido a consciência um só momento. E, ao contrário, tinha ficado inconsciente o tempo preciso para me extraírem dos dentes. Assim sendo, não é perfeitamente admissível que se possa realmente passar a outra condição de existência por um tempo mais ou menos curto, sem disso conservar recordação alguma. Este incidente pessoal, narrado pelo reverendo G.W.L. é muito instrutivo e me parece bastante para demonstrar a possibilidade de uma pessoa entrar em condições de sonambulismo mais ou menos vigilante durante o período de uma conversa mediúnica entre vivos, sem absolutamente recordar-se disso. Mais explícita fica, para nós, a condição de inércia corporal, porém, ainda incluiremos um trecho dos seus comentários do caso 18. O erro de transmissão, interpolado curiosamente no meio de tantas particularidades verídicas, não diminui, de modo algum, a importância teórica do fato. Tal erro, provavelmente, é consequência de um instante fugaz de interferência subconsciente. Não nos devemos esquecer de que o estado de recepção mediúnica é uma condição passiva e instável do espírito humano, a qual tem afinidade, por natureza, com outra condição passiva e instável do próprio espírito, que é o estado onírico, isto é, o reino dos sonhos. O fechamento da explicação leva exatamente para um dos estados alterados de consciência que é o estado onírico, isto é, o reino dos sonhos. Aqui terminamos os casos de William Stead. Resumindo-os, teremos 2 casos em que o próprio Bozano questiona sobre o agente estar em estado de vigília. Um caso é bem provável que estivesse dormindo, e os 5 não há informação alguma para se distinguir em que estado o agente se encontrava. Bozano, a certa altura, quando trata do subgrupo F, mensagens transmitidas com auxílio de entidade espiritual, no caso 32, argumenta. Ora, em ambos os casos, o agente deveria ter caído em estado de sono claro ou disfarçado durante o período inteiro da conversação que se desenvolveu, pois que, se houvesse permanecido todo o tempo em estado de completa vigília, então o caso em exame deveria ser considerado como espírita, mas infelizmente faltam a tal propósito os informes necessários, e, portanto, não é possível chegar-se a uma conclusão. Portanto, pelos motivos acima, os casos de Stead não podem ser tomados como se todas as manifestações tivessem acontecido com o agente no estado de vigília. Seguindo em frente, vejamos algo bem interessante no tópico relativo a mensagens transmitidas por vontade expressa de pessoa distante. Aqui, ao contrário, se consideram as mensagens experimentais de natureza análoga, porém transmitidas à distância. Saliento que as transmissões telepáticas mediúnicas à distância entre pessoas vivas nas quais o agente se acha em estado de vigília, se mostram bem raras, ao passo que são relativamente frequentes na condição de sono manifesto ou disfarçado do agente. De todos os modos, faço notar que as comunicações transmitidas ao médium pela vontade consciente de uma pessoa próxima ou afastada diferem grandemente daquelas transmitidas ao médium pela vontade subconsciente de uma pessoa em estado de sono manifesto ou disfarçado, pois, no primeiro caso, trata-se limitadamente de uma transmissão telepático-mediúnica e, portanto, de uma mensagem simples e pura, que não assume o caráter de diálogo, ao passo que, no segundo caso, as manifestações assumem com frequência este caráter e, quando fazem, significa que não se trata de uma transmissão telepático-mediúnica e sim de uma conversa verdadeira entre 2 personalidades espirituais subconscientes, a não ser que se trate de uma mensagem de vivo transmitida com auxílio de uma entidade espiritual, casos que examinaremos no subgrupo F. Bozano faz a diferenciação entre comunicação telepática e as manifestações propriamente ditas. No tópico mensagens transmitidas com auxílio de entidade espiritual, temos o caso 27, do qual destacamos certa personalidade mediúnica que ainda não conheço intimamente porque se manifesta há poucos meses, assina o nome de Chamar. Diz ser de raça indiana e se afirma meu espírito guia. Preside e dirige quase todas as minhas sessões, dedica-se a desenvolver e aperfeiçoar a minha mediunidade, tendo cuidado, acima de tudo, de trazer às sessões, para se comunicarem, espíritos que se demonstram sempre escrupulosamente verdadeiros.
Tal entidade me informa que agora se interessa de modo particular em trazer-me espíritos de vivos, aproveitando o momento em que estão dormindo ou cochilando. Interessa-se pelos encarnados porque com estes é possível obter-se a prova absoluta de identificação pessoal dos espíritos comunicantes. A entidade espiritual chamar, guia da Sra. Esther Travers Smith, 1868 a 1949, esperava que as pessoas vivas estivessem dormindo ou cochilando a fim de trazer as suas almas para que se comunicassem. Por que razão o guia não trazia espíritos de pessoas vivas em estado de vigília? A resposta é óbvia, porque não há como o espírito de uma pessoa viva se manifestar quando ele estiver no estado de vigília. Na segunda obra Fenômenos de Bilocação, Desdobramento, destacaremos algo do capítulo segunda categoria, casos em que o sujeito percebe seu próprio duplo, conservando pela consciência, autoascopia, quando ele apresenta os dois critérios para se separar os fenômenos verídicos dos alucinatórios. Observo que um primeiro critério a empregar, com este fim, poderá ser estabelecido sobre uma base comum aos casos mais notáveis de desdobramento em estado de vigília. Consistiria em que o sujeito tenha ao mesmo tempo consciência de estar submetido a uma diminuição de suas forças vitais, quer sob a forma de uma súbita sensação de torpor e de frio, quer pela invasão de uma sonolência irresistível, quer ainda pela sensação de uma espécie de vácuo interior, quase sempre localizado no cérebro, e assim por diante, sensações todas que confirmariam, em certo sentido, a existência de algo vital que efetivamente saiu do organismo. A título de segundo critério de prova, assinalarei esta outra circunstância de fato que, quando muito, no momento em que o percipiente vê seu próprio duplo, ele se acha sob condições de anestesia e analgesia parciais ou totais, circunstância que, neste caso, implicaria a existência provável do fenômeno correspondente de exteriorização da sensibilidade e, portanto, a possibilidade da formação real de um fantasma ódico no qual se teria concentrado a sensibilidade, possibilidade que já não se pode esquecer depois das famosas experiências do Coronel de Rochas, do Dr. Luiz, do Dr. Joire e do Dr. Durville. Resumindo esses dois critérios, vemos, claramente, que o agente entra num estado alterado de consciência, passando a desligar-se completamente da realidade que acontece em volta de seu corpo, embora seu duplo possa acompanhar os desenrolar dos fatos, mas provavelmente não se lembrará do que aconteceu, porquanto o cérebro físico nada registrou. Citaremos ainda o capítulo terceira categoria, intitulado Casos em que a consciência pessoal se acha transferida no fantasma, por se relacionar mais de perto com essa nossa pesquisa. Bozano iniciou explicando. Os casos da presente categoria acontecem durante o sono fisiológico ou provocados por anestésicos, bem como nos estados sonambúlico e hipnóticos, no delírio, no coma, nas crises de convalescença, no esgotamento nervoso e assim por diante. Raramente se verificam em condições fisiológicas e psicológicas normais. Nesses casos, eles sobrevêm no decurso de um repouso absoluto do corpo ou se segue ao sono. Nesta última circunstância, o sentido do desdobramento é, antes, vago, indeciso, fugaz. Bozano informa das condições em que ocorreram os casos narrados no capítulo. Fácil, portanto, perceber de sua fala que os desdobramentos se ligam a um estado alterado de consciência, inclusive, reforçando que mesmo nos casos raros em que se verificam em condições fisiológicas e psicológicas normais eles só ocorrem no decurso de um repouso absoluto do corpo ou se segue ao sono. Em todos os 18 casos listados no capítulo por Bozano, os seus agentes, cujos espíritos se exteriorizaram do corpo físico, estavam adormecidos ou em alguma situação alterada de consciência, quer por anestésico, por ação de clorofórmio, em letargia, etc. Mencionaremos apenas dois dos casos. O primeiro trata-se do caso X, cujo relato de 2 primeiros parágrafos é o seguinte. Em 1884, ano em que me encontrava em Colombo, na ilha do Ceilão, fui certo dia, em companhia de meu amigo B, ao consultório de um dentista para extrair um dente. Tomei clorofórmio e, logo que experimentei a sua influência, achei-me de pé por detrás da cadeira em que jazia o meu corpo. Via-me e sentia-me precisamente a mesma pessoa como em meu estado normal,
distinguia todas as coisas em meu derredor e entendia o que falavam. Todavia, quando procurei apanhar um dos instrumentos colocados na mesinha perto da cadeira, não o consegui e vi os meus dedos atravessarem o instrumento. Depois desse acidente, em outra ocasião me aconteceu assistir uma separação do meu eu do corpo físico, o que se deu de dois modos diferentes. Quando, nas condições em que sobreveio o desdobramento, as faculdades conscientes continuavam sediadas no organismo e então eu percebia o meu corpo astral ereto diante de mim, ao lado do leito, e quando, ao contrário, as faculdades conscientes se encontravam no corpo astral, via o corpo físico estendido, inerte, no leito. Esse caso é interessante, pois demonstra que a manifestação da consciência, mente, só ocorre em um dos dois corpos, ou no físico ou no espiritual, nunca nos dois ao mesmo tempo. Um pouco antes, Bozano explicando o caso 6 que define como de autoscopia. Os casos de dupla consciência, análogos a este, são teoricamente importantes, porque servem para provar, baseado em fatos, que os fenômenos de autoscopia representam efetivamente uma fase inicial dos fenômenos de bilocação, nos quais a consciência já não é bipartida, mas integralmente transferida, com inteligência às faculdades sensoriais supranormais, para o corpo etéreo exteriorizado, enquanto que o corpo somático está estendido em condições de sono sonambúlico profundo ou em catalepsia. Nos fenômenos de desdobramento a questão do estado do corpo físico é bem clara, pois este está estendido em condições de sono sonambúlico profundo ou em catalepsia. É curioso o caso 26, no qual o desdobramento aconteceu em virtude da intervenção de um espírito. Vejamos um pequeno trecho. William Stanton Moses narra como, em certo momento, sentiu-se irresistivelmente impelido a escrever automaticamente, coisa que não acontecia já havia vários meses. Sentou-se à mesa e perguntou: "Sou impelido a escrever. Qual é, pois, um dos amigos que está aqui presente? Que deseja ele?" E lhe foi ditado: "Salve, amigo. Que a bênção de Deus esteja sobre ti. Desejamos tratar de uma questão de grande importância e, para fazermos em condições de transmissão segura, abriremos ainda esta vez os teus sentidos interiores e fecharemos os teus sentidos corporais a toda influência, a fim de que permaneça separado do mundo. Em tais condições, ser-nos-á fácil utilizar o teu corpo para transmitir os nossos pensamentos e tu, ao mesmo tempo, poderás conversar conosco face a face. Conserva-te passivo e não perguntes nada." Imediatamente ele recebeu a comunicação anunciada que pouco importa transcrever aqui. Eis em que condições obteve. Escreve Moses. Enquanto era ditada a mensagem, meu espírito se achava separado do corpo, de modo que eu examinava, à distância, minha mão a escrever. A importância dos fatos é tal que precisa de uma exposição minuciosa e atenta do que se passou. Aqui talvez tenhamos o que acontece com os médiuns mecânicos, que sua consciência é transportada para o plano espiritual, de onde vê o que ocorre, sem, no entanto, o seu sentido físico testemunha o que acontece. Confirma-se, por conseguinte, que no desdobramento a consciência, mente, acompanha o espírito, de que faz parte integrante, como já o dissemos. Não podemos deixar de mencionar esta fala da escritora insensitiva Journal, nos comentários que faz sobre sua aparição a Migmagi, com a qual encontrou-se uma semana depois. Parecia evidente que ela não havia conservado a menor recordação da visita que me fizera em espírito. É este um mistério que não consigo explicar, tanto mais que, no decurso de minha vida, tive numerosas aparições de vivos que me falaram e aos quais falei, e sempre tive de convencer-me que nunca eles guardaram lembrança de se terem comunicado comigo. Por que motivo os vivos não guardavam lembrança das visitas? É simples a resposta, porque o cérebro físico delas não registrou essas visitas. Somente os espíritos, cuja consciência, mente, acompanhava, estiveram presentes e testemunharam tais visitas. Da terceira obra, ou seja, Animismo e Espiritismo, transcrevemos do capítulo 3. As comunicações mediúnicas entre vivos provam a realidade das comunicações mediúnicas com defuntos, os seguintes trechos. Na minha monografia, eu subdividi em 7 categorias os fenômenos das comunicações mediúnicas. Na primeira,
considerei os episódios de gêneros inteiramente afins com a transmissão do pensamento, salvo a circunstância de se produzirem mediunicamente. Nas outras, considerei sucessivamente as mensagens inconscientemente transmitidas ao médium por pessoas mergulhadas em sono e por pessoas em condições de aparente vigília. Em seguida, as que foram obtidas por vontade expressa do médium, que a isso chegara pensando intensamente na pessoa distante com quem desejava comunicar-se. Depois, a transmitida ao médium por vontade expressa de pessoas ausentes. A seguir, os casos de transição, em que o vivo que se comunicara era um moribundo. Finalmente, as mensagens mediúnicas, entre vivos, transmitidas com auxílio de uma entidade espiritual. Na terceira categoria, em que considerei as mensagens involuntariamente transmitidas ao médium por pessoas em condições de aparente vigília, ofereceu-se-me a oportunidade de demonstrar a presumível inexistência de tal forma de comunicações mediúnicas entre vivos, por falta de exemplos convenientemente circunstanciados, que valessem para demonstrar que uma pessoa em condições de vigília possa entrar involuntariamente em comunicação mediúnica com um sensitivo distante, ainda que nele não pense. Ponderando-se os resultados efetivos, dever-se-ia, ao contrário, dizer que, para se produzirem episódios semelhantes, seria indispensável, pelo menos, que a pessoa em condições de vigília caísse em sonolência, por breve espaço de tempo, ou em sonambulismo vígio, ou em estado de ausência psíquica, ou, ainda, que pensasse mais ou menos vivamente na pessoa distante. Devo observar que nas minhas classificações se encontram outros 9 casos, 5 dos quais ocorridos com Ilionstead, em que aparece a circunstância presumível do estado de vigília nos vivos que se comunicavam, mas, ao mesmo tempo, assinalo que em nenhum deles se pode afirmar isso com segurança. Bozano informa que há 40 anos que me dedico a pesquisas psíquicas, portanto, era um pesquisador experimentado. Se ele usou a expressão aparente vigília, foi porque não havia como se ter certeza do real estado de vigília, nos casos mencionados na sua obra. A pergunta que cabe aqui é: poderíamos nós, que não pesquisamos fenômeno algum, assegurar categoricamente que algum espírito de pessoa viva conhecida pode ter se manifestado em completo estado de vigília, como se ele tivesse se dividido em 2? Vejamos esta pergunta em O Livro dos Espíritos. 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade. Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente, no entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Irradia-se e não se divide é o que se conclui. Embora sendo uma situação diferente, podemos extrapolar para o nosso assunto algo interessante. 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes. Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Ver, em O Livro dos Médiuns, o capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Nos comentários que Kardec faz à questão 92A, também afirma que cada espírito é uma unidade indivisível. 163. Ora, se como dito, o espírito é indivisível, tanto faz se ele esteja encarnado ou na erraticidade, isso se aplica em ambas as situações, portanto, ele só poderá estar presente e se manifestar em um lugar, nunca em 2 ao mesmo tempo. No caso de desencarnados, podemos admitir exceção para os espíritos de grau evolutivo elevado, não que possam estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas que têm a capacidade de irradiar o seu pensamento para vários lugares ao mesmo tempo. Isso, certamente, dará a impressão de estar em vários lugares. Vamos incluir aqui um pesquisador da atualidade que merece ser citado. Trata-se de Hermínio Cédio Miranda, 1920 a 2013. Em sua obra Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, ele aborda o tema ao relatar as experiências da médium Regina. Algo que dissemos, Hermínio Miranda também menciona. O que nos leva a outra especulação, a de que esse estado de esvaziamento da mente pode ser também resultante de um desdobramento, ou seja, de um afastamento maior ou menor do perispírito em relação ao corpo físico,
pois, como sabemos, a consciência vai com o espírito, em vez de ficar no corpo físico. Se a consciência acompanha o espírito e tendo ele se afastado do corpo físico, então, não conseguirá agir de maneira totalmente normal por lhe faltar o comandante, de um lado, e, por outro, o invólucro espiritual está preso ao corpo apenas por um fio tênue, cordão fluídico traço, não oferecendo ao espírito as mesmas condições operacionais que existem quando está acoplado a ele. Da estrutura operacional do ser humano encarnado que se compõe de corpo físico, perispírito e espírito. O perispírito é um campo energético, estruturado como o corpo físico que serve de morada ao espírito, esteja este encarnado ou desencarnado. Ao desprender-se pelo sono ou em estado de torpor, leva consigo a função de pensar e suas respectivas memórias e estados de consciência ou inconsciência. Exatamente o que foi falado na transcrição anterior, apenas se utilizou de outras palavras. Na verdade, o espírito encarnado desenvolve prodigiosa atividade durante seus habituais desprendimentos parciais do corpo físico, principalmente, mas não exclusivamente, durante o sono comum. Sempre que pode, ele aproveita esses momentos de liberdade relativa para realizar projetos, promover estudos, pôr-se em contato com pessoas amigas que vivem na carne ou na dimensão espiritual e até resolver importantes problemas pessoais a partir de um contexto no qual sua visão é mais ampla, serena e mais bem informada. Ressalta-se a necessidade de desprendimentos parciais, ou seja, emancipação da alma, para que possa fazer alguma coisa. Muitos livros têm sido escritos sobre comunicações diretas, não telepáticas, entre vivos que se visitam em desdobramento ou são vistos em locais diferentes de onde se acham seus corpos físicos. Houve tempo em que isso foi considerado, literalmente, fato milagroso, como o muito citado episódio de Santo Antônio de Pádua, ou Lisboa, como querem os portugueses. Nem todos sabem que isso acontece com mais frequência do que seria de se supor. Boddington conta em Secrets of Mediumship um caso curioso desses, narrado em carta pelo próprio cidadão com quem se deu o fenômeno. Escreveu-lhe o homem. Há uns poucos anos passei por uma experiência que não tive coragem de contar a ninguém. Sempre o receio de passar por louco. Acordei, pela manhã, sentindo-me muito doente, mas decidi arrastar-me de qualquer maneira até o trabalho, na esperança de conseguir aguentar-me até o fim do dia. Mas me sentia tão mal que desisti, já a caminho, e retornei à minha casa. Algumas horas de sono me puseram bom novamente e, após uma refeição, fui para o trabalho, como sempre. 3 colegas, pelos quais eu costumava passar com uma palavrinha, queixaram-se arduamente de minha atitude pela manhã. Eu os ignorara totalmente. Assegurei-lhes que eu não havia estado ali pela manhã e se recusaram a acreditar em mim. Logo em seguida meu contramestre mandou-me chamar ao seu escritório e me perguntou a queima-roupa onde eu havia me escondido depois de encará-lo por um momento através da porta aberta, aí pelas 10 horas da manhã. Como poderia eu explicar-lhe que naquele momento eu estava profundamente adormecido em casa? Fui acusado de ter abandonado o trabalho e tive, por isso, 2 horas descontadas do meu pagamento. Desde então, tenho lido sobre esse problema, mas não posso ainda compreender o que aconteceu. Minha mulher e minha filha testemunham que eu estava em casa. Meus colegas de trabalho comprovam que eu não estava. Boddington, Harry 1949. Aí está, pois, o exemplo típico e bem testemunhado de uma atividade inconsciente do ser em desdobramento. Enquanto seu corpo repousava mergulhado em profundo sono, o homem que se deitara novamente vencido pelo mal-estar físico, mas disposto de qualquer maneira a ir ao trabalho, desligou-se do corpo adormecido e foi, não, porém, telepaticamente, e sim como pessoa, reconhecida pelos colegas de trabalho e pelo seu chefe, enquanto que a esposa e a filha sabiam muito bem que ele estava recolhido ao leito, doente. Mais um caso em que se confirma o adormecimento quando ocorre a emancipação da alma. Na sequência, Hermínio Miranda cita o caso de Émilie Saget, descrevendo-o pela narrativa de Acasacoff, porém, nenhum comentário fez dessa ocorrência. Continuemos. Regina distingue seus desdobramentos em 2 categorias, os que ocorrem em plena consciência, no estado de vigília, e os que acontecem durante o sono, sendo estes os mais comuns, ainda que menos percebidos, pela simples razão de que,
Assim que se encontra desdobrada em consequência do mergulho no sono, a atividade do perispírito começa a ser traduzida sob o que entendemos por sonho. O aspecto específico do sono, sonho, contudo, fica para outro capítulo. Nos que ocorreram em vigília, às vezes estava deitada, em repouso, quando começava a sentir uma estranha movimentação dentro dela. Parecia-lhe estar sendo jogada para cima e para baixo, como se fosse um ioiô. É a forma que ela encontra para descrever o fenômeno, porque, na realidade, era como se alguém quisesse tirar alguma coisa de dentro dela, que aí funcionava como uma caixa ou uma forma. Enquanto isso ocorria, ela podia ver a cabeceira da cama ou do sofá subindo e descendo alternadamente, embora tenha logo concluído que não era a cama que se movimentava, mas sua percepção, ou seja, ela mesma, com sua consciência a reboque. Mesmo sem conhecer ainda a teoria que sustentava e explicava o fenômeno, ela acabou igualmente percebendo que aquilo que se movimentava dentro dela era uma duplicata de si mesma, porque o corpo físico, pesado, continuava imóvel, deitado, enquanto o outro ia e vinha para cima e para baixo. Até que num desses impulsos ela saía, como que projetada para fora. Quanto à migração da consciência, é fenômeno que o Coronel de Roxas confirma em suas notáveis experimentações e de que a notícia mais extensa em a memória e o tempo. No decorrer do processo de desdobramento, a consciência, ou, se você quiser, o eu, assume progressivamente três posições distintas. Está, inicialmente, no corpo físico e daí é que observa os primeiros movimentos e esforços. Em Regina, a impressão é de que a cama ou o sofá é que se movimenta. Em seguida, a consciência como que se reparte, observando o fenômeno ao mesmo tempo, do corpo físico e do corpo espiritual, pois Regina vê um e outro, no ato de se desencaixarem. Finalmente, a consciência se transfere toda para o corpo espiritual, que começa a movimentar-se numa dimensão diferente da habitual, deixando de atuar no corpo físico, e a partir desse momento ela não sabe mais o que ocorre. A não ser que seja programada para lembrar-se posteriormente ou que não desmagnetize as lembranças gravadas no cérebro físico, como no episódio em que ela se lembrou do sacrifício das duas sobrinhas no Antigo Egito. Ou, talvez, ela apenas colocasse ali, naqueles pontos específicos do cérebro, uma espécie de anestesia a fim de impedir que eles emergissem na memória de vigília, após despertar. Havia um terceiro processo de desdobramento para ela. Neste, ela sentia deslocar-se em círculos, como se estivesse atada à ponta de um cordão que ninguém fizesse girar com velocidade, chegando a provocar-lhe a clara sensação de zumbido. Este parecia ser o mais eficiente, porque, de repente, ela se via em pé, ali mesmo no ambiente físico, mas fora do corpo. Lá estava o sofá e nele seu corpo físico, deitado, em repouso, enquanto ela o contemplava por alguns momentos, como que observando se estava tudo bem mesmo e, em seguida, partia para seu destino, fosse qual fosse. Mais familiarizada com o fenômeno, começou a observar que também ocorria à noite, parece, não obstante, que era mais fácil tomar conhecimento dele na volta ao corpo em vez de na ida. Notou isto ao perceber que, ao levantar-se no meio da noite para tomar água ou ir ao banheiro, por exemplo, nem sempre conseguia levar consigo o corpo físico. Nas primeiras tentativas. Era assim, sentava-se na cama para se levantar, mas observava o outro eu deitado, ou seja, metade dela estava sentada na cama e a outra metade deitada. Era preciso deitar-se de novo, em espírito, apanhar o corpo físico, por um impulso da vontade, e então levantar-se inteirinha, com os dois corpos fundidos um no outro para as providências que desejava tomar. Ocorria também acordar durante a noite e ver duas cabeças suas, uma virada para o canto, por exemplo, e outra para o lado de fora da cama. Detalhe, a outra que estava dormindo, ou seja, o corpo físico. Certa noite, uma de suas irmãs dormiu em sua casa com um filho menor, de 4 anos de idade. A criança estava resfriada e tossia muito. Como o apartamento era pequeno e havia uma só cama, ou melhor, um sofá, Regina cedeu à irmã e ao menino e improvisou para si mesma uma cama no chão. Estava absorta em seus pensamentos, perfeitamente acordada, a irmã e o menino já adormecidos, quando, de repente, viu-se desdobrada. Bem mais familiarizada com o processo,
Não criava resistências e por isso aprendera a dominar bem seu mecanismo. Uma vez fora do corpo físico, deitado aos seus pés, examinou o ambiente à sua volta. Lá estavam a irmã e o menino adormecidos no sofá e seu próprio corpo ali no chão, em repouso. Ouviu a criança tossir e continuou suas observações exploratórias. Caminhou pela sala e foi até uma saleta contígua, na entrada. Chegou junto à parede, do outro lado a qual era o apartamento vizinho e pensou, estou desdobrada, esta parede não existe para mim. Se quiser, posso atravessá-la, mas não devo fazê-lo porque estaria invadindo a privacidade alheia. Voltou-se para o interior, onde o corpo físico continuava em repouso. O menino tossiu e ela o viu agitar-se. Deitou-se então sobre o corpo físico e, assumindo-lhe os controles, abriu os olhos físicos. A criança voltou a tossir e ela pensou, o menino continua tossindo, realmente me desdobrei. Interessante. Ouvira, pois, a criança tossindo, tanto na condição de vigília como na de desdobramento, fora do corpo físico. Em seguida, adormeceu e desdobrou-se novamente, desta vez pelo sono natural, e sem consciência, a partir daí, do que fazia e para onde seguia. A experiência pessoal de Regina confirma que, sempre entrava no estado alterado de consciência, ela adormecia, o que, portanto, vem confirmar a necessidade desse estado alterado. É preciso ressaltar que os desdobramentos que ocorrem em plena consciência, no estado de vigília, não devem ser entendidos senão como uma necessidade de se estar em vigília para que se inicie o processo de desdobramento. Confirma-se a situação de Regina, de fato, estar sempre adormecida, quando ela diz, é como se eu não tivesse nada a ver com os problemas daquela mulher adormecida que ficou lá na minha cama. Entraremos num capítulo, da obra de Hermínio Miranda, que será preciso a sua paciência, caro leitor, pois a transcrição será longa. 7. Condomínio espiritual. 1. Introdução. Por mais que a gente se dedique ao estudo da fenomenologia anímica e mediúnica, há sempre aspectos inusitados a observar, situações imprevisíveis, eventos literalmente inacreditáveis para os quais fica difícil até mesmo formular uma hipótese de trabalho razoável. Encontro alguns desses casos na experiência pessoal de Regina, como a evidência da sua bilocação. Mas será que é mesmo bilocação? Às vezes parece que é, de outras, parece que não. Vamos aos fatos. Vivia no difícil período de sua vida, ainda muito jovem, durante o qual frequentava a faculdade e já trabalhava para se manter. Foi uma época de perplexidades. Era grande o número de pessoas capazes de afirmar, sob juramento solene, que a tinham visto em lugares onde ela não podia ter estado. Alunos seus, que a conheciam bem de perto, nas suas feições, porte e gestos, declaravam não apenas tê-la visto, aqui e ali, como ainda informavam que a saudaram e ela respondera com acenos e sorrisos inequívocos para eles. Certa vez, alguém lhe disse, aí, passeando em Copacabana em vez de estar trabalhando. O que não era absolutamente verdadeiro. Isso a deixava confusa, pois não havia como convencer as pessoas de que a outra não era ela. Quem seria, então? Por muito tempo pensou que teria uma sósia. Quando afirmava que provavelmente a haviam confundido com outra pessoa, a negativa era categórica. Não, era a senhora mesma. Chamei pelo seu nome, a senhora sorriu e me acenou. Ou então, cumprimentei-a e a senhora me respondeu. Despreparada para a observação do fenômeno, à época, Regina não lhe deu a atenção que merecia, o que lamentaria mais tarde. É que nem lhe passava pela cabeça que pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo. Totalmente impossível. Tinha de ser algum mal-entendido ou confusão de identidade com pessoas parecidas com ela. 2. Fim de semana no sítio. Cena vez. A situação foi não apenas dramática, mas traumatizante. Acabara de dar suas aulas num colégio em Cascadura, no Rio, aí por volta de meio-dia e seguia para casa quando, numa das ruas centrais daquele bairro, foi abordada por uma senhora que a cumprimentou alegremente. Como é que vai? Tudo bem com você? Não era, pois, nenhuma confusão de identidade. A mulher diante dela em plena rua, com uma criança na mão, estava lúcida, em estado de alerta, não tendo aparência alguma de alienada. Decididamente, ela conhecia Regina.
O problema é que Regina não a conhecia. Veja bem, não é dizer que não a reconhecia. Nunca tinha visto aquela pessoa. Mas não quis ser grosseira e respondeu delicadamente que ia bem, obrigada. E a senhora? Não pôde evitar, contudo, que certo constrangimento se revelasse sua maneira de falar e na reserva da sua atitude. Em seguida, a mulher lhe perguntou o que ela achara do fim de semana. Se havia gostado do seu sítio, da comida etc. Não havia dúvida, portanto, ela estava obviamente equivocada. Mais contrafeita do que nunca, Regina respondeu-lhe que estava ocorrendo ali algum engano porque, infelizmente, ela não conhecia a senhora. Que a desculpasse, portanto. Mas a mulher insistiu, agora, tanto irritada. Que história é essa de não me conhecer? Pois você foi recebida à minha casa, com toda a gentileza possível, esteve conosco e agora diz que não me conhece. Sinto muito, declarou Regina, com firmeza, mas a senhora está enganada. Eu não a conheço. A essa altura, a pobre senhora se mostrava não apenas aturdida, mas, visivelmente indignada, falando com certa agressividade. Mas então é assim? Você passa um fim de semana conosco, em minha casa, e depois vem me dizer que não me conhece? Que história é essa? Além de mal educada, você é mal agradecida? Regina procurava habilmente contornar a situação, sem saber o que dizer para convencer a outra do seu evidente equívoco. Tentou fazê-lo declarando seu nome, o que fazia e onde trabalhava. Em desespero de causa, propôs à senhora irem juntas ao colégio, que não ficava longe dali, para que esta se certificasse da sua identidade. Lembrou-se da sua carteira de identidade, pois a mulher a chamava por outro nome que não o seu. Abriu a bolsa, tirou a carteira e mostrou-a à sua interlocutora. A senhora está vendo, não sou a pessoa que a senhora pensa. Deve ser alguém muito parecida comigo. E como que eu desculpá-la e até consolá-la pelo equívoco, declarou que muita gente cometia com ela o mesmo engano, dizendo tê-la visto em lugares onde, absolutamente, ela não estivera. A outra pegou a cédula de identidade, examinou atentamente e ficou a conferir o retrato com o original diante dela. Manteve-se um momento em silêncio, perplexa, confusa, assustada mesmo. E saiu com uma conclusão imprevisível. Então já sei. Você mentiu para nós naquele dia. Você não era quem você disse que era. É isso. E deu por encerrada a conversa e aquele estranhíssimo encontro na rua. Estava visivelmente aborrecida, magoada e, por certo, ressentida. Pegou a mão da criança, virou-lhe as costas e se foi. Nesse dia, Regina ficou seriamente preocupada. A coisa estava indo longe demais. Teria ela uma sósia tão perfeita assim, estaria ficando perturbada. 3. Preâmbulo a uma explicação. Bem, o ser humano é um animal explicativo. Na realidade, é o único bicho que explica as coisas e fica desesperado quando não descobre, nos seus arquivos mentais, material suficiente para deslindar uma bela confusão dessas. Acho que uma explicação bem imaginada e bem exposta pode não fazer ninguém mais esclarecido sobre o assunto, mas dá ao explicador uma agradável sensação de inteligência e competência. Vamos tentar a nossa. É de se supor, portanto, que Regina pudesse estar num lugar e apresentar-se em outro, ao mesmo tempo, com o seu perispírito suficientemente edensado a ponto de ser visto por conhecidos seus com o sistema normal de visão, sem nenhuma conotação especial. Ou, quem sabe, as pessoas que a viam longe do local onde ela devia encontrar-se, no momento, eram dotadas de faculdades clarividentes. É, também, uma alternativa possível. Acontece que, para isto, seria necessário um desdobramento bem caracterizado e para que este ocorra o normal é que o corpo físico esteja, pelo menos, em repouso, em estado de relaxamento, quando não adormecido mesmo. Será que, além do perispírito, há outro corpo que também pode desprender-se, deslocar-se e mostrar-se à visão alheia em locais diferentes? Sem dizer que isso seja possível, podemos supor que é, pelo menos, concebível. Confesso, porém, que a hipótese exige um volume respeitável de boa vontade, pois seria preciso admitir, também, que a consciência de Regina funcionasse, simultânea e independentemente, em dois corpos separados por uma distância considerável.
Acho que por aí a coisa fica difícil de se explicar. Vamos experimentar outra hipótese. Essa explicação precisa de um preâmbulo que passo a expor. Conta-nos Regina que, na época em que tais fenômenos ocorriam, estava ela sujeita a mergulhar, subitamente, em períodos de inconsciência. Foi essa, aliás, a razão que a levou a procurar um psiquiatra, temerosa de estar perdendo o juízo. Como todos nós, ele tinha até um rótulo prontinho para o pacote psíquico. Foi só sacá-lo e pregá-lo como um adesivo. Segundo ele, a coisa chamava-se ausência. E acontecia, como sempre, de maneira imprevista. Por exemplo, ela tomava um ônibus, sentava-se e, de repente como que se perdia. Voltava, ao cabo de algum tempo, a si, mas não sabia onde estava, nem onde estivera, o que estava fazendo ali, quem era ela, afinal. A situação era angustiante, desesperadora. Quando finalmente conseguia lembrar-se, já estava longe do ponto onde deveria ter saltado do ônibus. De outras vezes, caminhava pela rua em certo sentido, indo para algum lugar onde tinha compromisso e novamente se perdia passando pela mesma rotina de sempre, perda de identidade, de objetivo, de rumo, até que acordava e vivia alguns momentos de perplexidade, enquanto não conseguia resumir os comandos da sua mente e sua identidade. Com a repetição de tais episódios, sentiu-se realmente assustada. E se numa dessas ela não voltar mais? Ou não recuperasse sua identidade perdida? Uma dessas ausências foi marcante. Ela morava, na ocasião, em Inhaúma, em um conjunto residencial afastado do centro do bairro. Certo dia saiu de casa e tomou lotação. Entrou, sentou-se novamente e perdeu-se, ou seja, teve uma de suas ausências. Ao retornar, despertar que seja, foi particularmente difícil localizar-se no tempo e no espaço e recuperar sua identidade. Olhava para tudo em volta de si, sem entender, com a vaga noção de que estava dentro de um ambiente que se deslocava e no qual havia outras pessoas sentadas em poltronas. Lá estava o motorista, a colar as legendas, uma das quais exibia o preço da passagem, mas, a despeito do seu esforço mental, não entendia nada do que se passava, quem era, o que estava fazendo ali ou para onde ia. Era como se acabasse de ser violentamente sacudida de um sono profundo, durante o qual sonhava com outra realidade. E trazia ainda imagens vagas do sonho, que agora se misturavam àquela outra realidade, no ônibus. Qual delas era a verdadeira? O que estava fazendo ali? Quem eram aquelas pessoas? Pouco a pouco, foi conseguindo localizar-se e identificar-se. Olhou para o relógio e concluiu que se haviam passado cerca de 40 minutos e que ela estava muito longe de Inhaúma, na altura de Pilares. Saltou no primeiro ponto, oprimida por uma sensação de angústia, de medo, de perplexidade. Começou a chorar, sentindo-se desamparada, nervosa, confusa, certa de que algo estranho e incompreensível estava acontecendo com ela e a sua inteira revelia. Não tinha dúvida agora, estava perdendo a razão. A caminho da loucura. Com o tempo, Regina conseguiu dominar suas ausências. Seria, talvez, injusto declarar que ela nada deve por isso à psiquiatria. É possível que tenha sido ajudada de alguma forma. O certo, porém, é que os fenômenos ficaram sob controle desde que ela passou a exercer regularmente suas faculdades anímicas e mediúnicas. Por algum tempo, ela ainda continuou a perder-se, inesperadamente, mas os fenômenos começaram a esparçar e, a não ser ocasionalmente em breves momentos, ela não tem mais esse problema ao escrevermos estas linhas. Mesmo assim, ela parece ter aprendido a controlá-lo e até usá-lo em seu próprio benefício, quando se encontra em lugar muito barulhento. Por exemplo, ela detesta barulho consegue, não propriamente ausentar-se, mas isolar-se como se ficasse pairando pouco acima de sua própria cabeça, onde o barulho lhe chega amortecido como um vago rumor, à distância. Imagino que isto seja um desdobramento parcial, pois ela diz ter condições de ver o seu próprio corpo, de pé ou sentado, mais abaixo, não muito longe no espaço físico, mas o suficiente para desligá-la de certa forma do ruído ambiental. Isto, aliás, nos leva a crer que ela tenha condição de desdobrar-se, mesmo sem estar o corpo em repouso ou em estado de relaxamento total. O que explicaria certos fenômenos de bilocação, mas não o do fim de semana no sítio da mulher zangada. Bem,
mas eu prometi uma explicação para o caso. Vamos a ela. 4. Teoria do condomínio. Uma vez documentada a sua faculdade de ausentar-se, bem como sua mediunidade nascente, ainda um tanto descontrolada, dado que ela não tinha, àquela altura, a mínima noção disso é de se supor que, em estado de relativo relaxamento, sentada numa poltrona de ônibus ou lotação, ela se desprendesse, daí a ausência, enquanto outro espírito assumia o controle de seu corpo. A psiquiatria tem para esse caso um vistoso rótulo, múltipla personalidade. Como também gosto de pregar os meus adesivos, inventei para mesmo caso a expressão condomínio espiritual. Tanto num como no outro rótulo, o fenômeno é o mesmo, ou seja, uma comunidade de espíritos desencarnados, que partilham com o encarnado o mesmo corpo físico. É exatamente com o condomínio, segundo o qual várias pessoas vivem no mesmo edifício, cada um tem a sua hora certa de sair ou de se retirar para descansar. Há até convenção síndico. Existe uma rica e confiável literatura científica sobre o assunto que tem servido de tema a filmes do maior interesse, como As Três Faces de Eva Sibyl. Essa hipótese adapta-se como perfeita luva ao caso do fim de semana no sítio. Regina poderia ter tido uma de suas costumeiras ausências, ou de um desdobramento. Um espírito invasor incorporou-se nela e foi passar o fim de semana no sítio da mulher. Divertiu-se, passou do bom e do melhor, depois devolveu o corpo a Regina, sem que esta percebesse coisa alguma que ocorreu nesse intervalo. Como vimos, a dona do sítio não a chamava de Regina e sim, por outro nome. É de fato lamentável que Regina não tivesse ligado maior importância ao fenômeno, na época, e que o seu psiquiatra não tentasse, pelo menos, aprofundar-se mais nos detalhes. Teria produzido um estudo de elevado alcance científico, com base no caso. Havia, apenas, uma séria dificuldade inicial a vencer, a de localizar a dona do sítio. Feito isso, era fazer um levantamento completo do caso para se descobrir como as coisas realmente se passaram. Como foi que a moça foi parar no sítio? A convite de quem? Por quê? Como estava vestida? Onde foi encontrada? Alguém foi apanhá-la em casa? Terminado o fim de semana, como regressou e, com quem e para onde? Deu o seu endereço. Conhecia alguém na família ou entre os amigos mais próximos? Que tipo de personalidade? Que história contou? Seria possível colher o depoimento de outras pessoas da família? E Regina, o que fez naquele fim de semana? Teve alguma ausência? Estava pessoalmente com alguém? Ela morava sozinha. Ao que se depreende, ela agiu com impecável naturalidade na sua visita, pois não despertou a menor suspeita de fraude ou estranheza na mulher. É também óbvio que, embora com identidade diversa, nome, personalidade etc., o corpo físico era o de Regina. Dificilmente a gente se enganaria com as feições de uma pessoa com a qual passou todo um fim de semana e, em seguida, a encontra, em plena luz do dia, na rua. Se a pessoa fosse apenas parecida, bastariam uns poucos momentos de conversa para descobrir seu equívoco, mas a mulher não se convenceu disso nem mesmo depois de ver a cédula de identidade de Regina. Para ela aquela mulher não era Regina e, sim, a moça que passou o fim de semana no seu sítio, com a sua família, e que agora recusava-se a reconhecê-la. 5. Bilocação versus invasão espiritual. A meu ver, há aqui duas ordens de fenômenos. A primeira consiste em desdobramento que acarreta a bilocação, ou seja, a pessoa é vista em dois lugares ao mesmo tempo. A dificuldade que encontra esta hipótese para explicar o caso do fim de semana está em que é bem mais raro o fenômeno do desdobramento enquanto o corpo físico se mantém em atividade normal ou mesmo mais reduzida. Vimos, com a senhorita Sagé que, ao desdobrar-se, no jardim, seus movimentos continuaram, ou seja, ela seguiu colhendo flores, embora mais lentamente, enquanto o outro corpo foi sentar-se na poltrona do salão de trabalhos manuais. Este caso é impecável porque as mesmas pessoas, e muitas pessoas, viam, ao mesmo tempo, a Sagé 1 e a Sagé 2, uma no jardim e outra na poltrona. É possível, portanto, o fenômeno. Regina mesmo confirma, desdobrando-se em ambiente ruidoso a fim de se livrar do barulho, enquanto seu corpo fica lá, não em relaxamento ou sem movimentos, mas normalmente.
O famoso fenômeno de bicorporeidade de Santo Antônio de Pádua confirma que o normal em tais episódios é ficar o corpo físico em repouso enquanto o perispírito se desloca no espaço, ou no tempo. Segundo os relatos, que parecem fidedignos, porque o fenômeno foi testemunhado por muita gente, tanto de um lado como de outro traço, o santo estava pregando, quando se ajoelhou no púlpito e ali ficou seu corpo imóvel, enquanto, em espírito, foi a Lisboa defender a causa do pai, injustamente acusado de crime que não cometera. Não estamos aqui certificando que o caso se passou exatamente assim, mas que é possível, sem recorrer à hipótese do milagre como derrogação de leis divinas. A outra ordem de fenômenos não é uma bilocação e sim, uma invasão espiritual, via mediúnica. Uma vez a sensitiva desdobrada de seu próprio corpo físico, este fica à mercê de espíritos desencarnados que se incorporam, ou melhor, passam a controlar o corpo alheio e dele se servem, nos seus deslocamentos, como se encarnados estivessem. Exatamente isso acontecia com Eva, conseguiu com Henry Alquart e outros tantos. É preciso considerar, contudo, que, na avaliação dos fenômenos psíquicos em geral, é sempre seguro optar-se pela hipótese mais provável ou aquela que se produz com economia de esforço, seguindo a linha de menor resistência, como tudo o que se processa nos vastos laboratórios da vida. Se você derrama um balde d'água num piso cimentado de um cômodo ou pátio, ela não galgará elevações e ressaltas em desafio às leis que regulam a dinâmica dos líquidos. Ao contrário, ela escorrerá pelos desníveis que levam para baixo, embora visíveis ao olho inexperto. Não é outra razão pela qual os cursos d'água, desde as suas origens até a foz que os entrega ao mar, buscará os caminhos mais fáceis e, por isso, traçam curvas e zigue-zagues caprichosos ao longo dos quilômetros percorridos até o mar. Por isso, no exame final dos casos há pouco relatados por Regina, prefiro concluir que eram todos devidos a uma incorporação mediúnica e não a um desdobramento. Ou seja, ela não era encontrada, em seu perispírito adensado, em local diferente de onde deveria estar, mesmo porque nunca teve a oportunidade de conferir com precisão a hora em que era vista num lugar quando deveria estar em outro. Não houve esse rigor científico neste caso. Pessoas lhe diziam tê-la visto, aqui ou ali, há dias, ou semanas atrás, não às tantas horas do dia tal, na rua tal vestida desta ou daquela maneira. Se difícil, se não impraticável, saber, ela própria, o que estava fazendo naquele exato momento, a não ser que ocorresse em dia ou hora de aula. Esse dado ela não possui. Fico, por conseguinte, com a hipótese mais provável ainda que neste caso, a mais complexa, porque exige a interferência de um espírito que não o seu. Considerando suas óbvias faculdades mediúnicas desde a infância e sua facilidade de desdobramento, ou ausências, como quer a psiquiatria, a hipótese de uma incorporação espiritual é mais aceitável do que a bicorporeidade, dado que esta não apenas pressupõe certo estado de relaxamento ou repouso, como às vezes, até sono mais profundo. Além do mais, tornar-se-ia muito mais difícil e até pouco provável que seu perispírito desdobrado conseguisse tal grau de adensamento que tivesse a aparência de um corpo sólido, identificável, caminhando à plena luz do dia pelas ruas de uma cidade movimentada como o Rio de Janeiro. O que alunos seus e amigos viam, portanto, em locais diferentes de onde a supunham estar, não era Regina, espírito, com o correspondente corpo físico de Regina, mas um espírito desconhecido na posse do corpo físico de Regina. Para isso bastava afastá-la temporariamente do corpo, hipnose ou magnetização, às quais ela é extremamente suscetível, como pude eu mesmo verificar, e assumir os controles do seu cérebro e, consequentemente, do corpo material. Todos nós que viajamos de ônibus ou outra condução, regularmente, como rotina de trabalho, sabemos da facilidade com que nos desligamos do ambiente e da paisagem, familiares demais e que nenhum interesse tem a nos oferecer. De um estado de alheamento à sonolência ao desligamento efetivo do perispírito não há mais que um passo ou dois, ou seja, alguns momentos. Vimos um episódio em que ela perdeu-se, o verbo é dela mesma, por 40 minutos, mas continuou no mesmo ônibus, onde foi acordar depois, já muito distante do ponto onde deveria ter saltado. Não sabemos, contudo, das vezes em que os espíritos invasores conseguiram fazê-la descer e tomar outro rumo como, por exemplo, ir passear em Copacabana,
onde Regina, corpo físico, foi vista, sem que ninguém suspeitasse de que o espírito que controlava esse corpo não era o de Regina. 6. Manifestação mediúnica de uma condômina. No já citado caso de Henry Oxford, o sensitivo era um garoto de 3 anos, quando teve um desmaio, ou seja, uma ausência. Só iria despertar 43 anos depois, aos 46 anos de idade, casado com uma mulher que ele nem conhecia, com filhos que, a rigor, não eram seus, embora gerados na esposa com a participação de seu corpo físico que, neste ínterim, fora ocupado rotativamente por várias entidades. Estou certo de que a ciência ainda está achando que essas personalidades são fictícias, desdobramentos da personalidade central, facetas ou cisões desta. Na realidade, porém, são espíritos autônomos que vivem em condomínio disputando a posse de um mesmo corpo. Em nossas experiências mediúnicas, ao longo dos anos, tivemos uma única oportunidade, infelizmente uma só, de conversar com um dos espíritos que partilhavam um condomínio desses no corpo da jovem esposa de um amigo que nos procurou para conversar sobre o assunto que o deixava aturdido. O caso era semelhante ao de Regina nas suas estruturas, ainda que não nas consequências, de vez que já se agravara pela consolidação do domínio de uma comunidade de espíritos desencanados sobre a companheira encanada. Havia entre eles uma espécie de pacto ou acordo e até certa disciplina para que cada um deles tivesse sua oportunidade de sair com o corpo da única que era, de fato, encanada. Ao que pudemos apurar, eram todas mulheres e tinham tendências diversas e temperamentos também diferentes, como é de se esperar em pessoas diferentes. Uma era mais caseira e gostava de cuidar das crianças, a outra, um tanto infantil, seria ainda uma criança também. Brincava com os filhos do casal. Uma terceira apresentava forte conotação política na sua formação e envolvia-se com grupos ativistas que punham o pobre marido em polvorosa. Aqui veio nos falar, utilizando-se dos recursos da mediunidade, manifestou-se como qualquer espírito, sendo muito franca e não fazendo mistério algum. Sim, participava do grupo, entrusavam-se bem e estavam muito satisfeitas com o arranjo. A outra tinha com elas um compromisso, que ela não esclareceu, mas que mencionou discretamente, e não conseguiríamos desfazer o grupo, no qual imperava certa harmonia de interesses. No caso de Regina, não ficamos sabendo, pela ausência de pesquisa à época e pelo tempo decorrido, quantas e que entidades operavam com seu corpo e o que faziam, mas tudo leva a crer que havia uma cena comunidade de interesses em torno dela. Diz ela que, às vezes, sem nenhuma razão aparente, sentia-se dominada por um sono quase invencível. Era preciso um tremendo esforço de vontade para não se deixar adormecer em plena aula no meio de alguma tarefa qualquer. Nem sempre, contudo, tinha condições de escapar a tais induções. Bastava afastar-se o perispírito do corpo físico, como já vimos, que ela tinha maior facilidade de desdobramento, para que tornasse possível a outra assumir seus controles mentais. Uma desculpa qualquer aceitável poderia ser formulada para que se vissem tais invasores com liberdade para sair com o corpo dela. Como esta, por exemplo: hoje terei de acabar a aula mais cedo, pois preciso ir ao médico. Por outro lado, convém considerar um importante e dramático aspecto, o de que a memória dos eventos ocorridos durante as ausências, quando o corpo físico fica entregue a outro espírito, não fica com o dono do corpo e sim com o espírito invasor ou possessor. Daí porque, ao retomar o corpo, em local distante daquele em que deveria estar naquele momento, Regina sofria um angustiante período de perda de identidade até que conseguisse retomar todos os seus controles mentais no corpo e lembrar-se novamente de que era Regina e acabara de se perder por mais algum tempo, sem saber onde estivera e fazendo o quê. Percebemos que Hermínio Miranda tinha consciência de que para que o desdobramento ocorra o normal é que o corpo físico esteja, pelo menos, em repouso, em estado de relaxamento, quando não adormecido mesmo. Falando sobre o caso de bilocação do Santo Antônio de Pádua, 1191 a 1231, reafirma o normal em tais episódios é ficar o corpo físico em repouso enquanto o perispírito se desloca no espaço, ou no tempo. Levanta, para alguns casos, a hipótese de uma incorporação espiritual como a explicação mais cabível, justificando que para ocorrer bicorporeidade, pois esta não apenas pressupõe certo estado de relaxamento ou repouso, como às vezes,
até sono mais profundo. E aqui perguntaríamos, o caso de Melissa G não poderia ser algo parecido? Diz também que de um estado de alinhamento à sonolência ou ao desligamento efetivo do perispírito não há mais que um passo ou dois, ou seja, alguns momentos, o que explicaria o fato de certas ocorrências não ser notada pela pessoa